E a gente vai ter Palmeiras e Botafogo mais uma vez pela Copa do Mundo de Clubes. Seja bem-vindo ao MJ Alviverde. Você que está chegando que não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, beleza? Aquilo que eu sempre peço, que você deixe o seu like, comenta no vídeo, beleza? Me ajuda a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. E, bom, a gente vai ter agora Palmeiras e Botafogo mais uma vez, mais uma decisão de Palmeiras e Botafogo, né? O que era o Atlético Mineiro para o Palmeiras, agora se tornou Botafogo, né? A gente se acostumou a ficar todo ano tendo jogo decisivo contra o Atlético Mineiro e agora está sendo Botafogo, né? Desde 23 aí está começando a se criar uma rivalidade. Nunca imaginei isso. Está começando a se criar uma rivalidade com o Botafogo, né? Claro que ainda não acho que seja rivalidade, mas assim, o Botafogo está se tornando um grande adversário do Palmeiras, né, cara? Então, 2023 disputaram o Campeonato Brasileiro, 2024 disputaram Libertadores e Brasileiro, e agora vão disputar uma oitavas de final de Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, impressionante mesmo, cara, de verdade. Quem diria, né? É o primeiro confronto brasileiro da competição, né? Talvez seja, inclusive, o único confronto. Seria agora só, acredito eu, só se acontecesse de pegar Fluminense e Flamengo numa semifinal. Eu acho que é difícil isso acontecer. Acredito que o Flamengo até tenha um time bom, né, e tal. O Fluminense está jogando bem, mas é difícil, né, porque no chaveamento lá do outro lado é só os times mais fortes europeus, mas, enfim, eu acredito que talvez esse vai ser o único confronto brasileiro da competição, acredito eu, Palmeiras e Botafogo, né. Então, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo nesse sábado, a 1h da tarde, lá no Lincoln Financial Field, né, o estádio dos Eagles, lá na NFL, na Filadélfia. E, cara, eu particularmente acho que o Palmeiras vai um tanto desacreditado. O Palmeiras não fez uma boa primeira fase, ao meu ver, deveu muito futebol, fez um jogo assim tenebroso, assustador contra o Inter Miami. Eu até falei aqui no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre Palmeiras e Inter Miami, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, mas, sinceramente, nenhum chamado, nenhum Fred Krueger, Sexta-feira 13, Pânico, Invocação do Mal, sabe? Nenhum filme de terror supera o que eu vi nesse Palmeiras e Inter Miami, principalmente no primeiro tempo. Então o Palmeiras vai agora enfrentar o Botafogo, né, vindo de jogos irregulares na competição. Não que o Botafogo tenha feito um grande futebol também, cara, mas eu acho que o Botafogo jogou mais que o Palmeiras. Cara, o Botafogo venceu o PSG, ponto. O Botafogo venceu o PSG, campeão europeu, que ganhou a final de 5-0 da Inter. A Inter que eliminou o Barcelona e o Bayern de Munique. Então, assim, o Botafogo acho que vai até com mais moral para esse confronto. É aquela coisa, o Palmeiras é um clube que não sabe ser protagonista, né? O Palmeiras, ele nunca sabe ser protagonista. O Palmeiras, toda vez que ele vai acreditado, é quando ele geralmente performa melhor. Então, é capaz o Palmeiras, nessa oitavas de final, ir como um underdog, né? Se ele for meio azarão, meio underdog, assim é capaz até de ser mais interessante para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem até mais condições de fazer um grande jogo e passar de fase, justamente indo desacreditado, porque é impressionante, cara, como o Palmeiras não sabe lidar com o favoritismo. O Palmeiras não sabe lidar com o favoritismo e, para mim, ele tem mais chances de passar justamente indo para esse confronto contra o Botafogo como azarão, como um underdog, como eu falei aqui, né? E, cara, o Botafogo não vai ter o Gregory, né? Eu não assisto muitos jogos do Botafogo, eu não sei até que ponto isso aí é uma grande perda para o Botafogo, não sei. Eu vi pessoas na imprensa falando que seria uma grande perda no meio-campo do Botafogo. Eu não sei dizer, entendeu? Se você, botafoguense, estiver me assistindo, deixa aqui um comentário no vídeo se você acha que a falta do Gregory vai fazer falta nesse nível. Eu não sei dizer, porque não assisto jogos do Botafogo o suficiente. Mas a única coisa que eu sei do Gregory é que ele foi expulso lá, né? Ele que foi o cara que foi expulso na final da Libertadores, né? Com 40 segundos de jogo. E cara, o Palmeiras, sinceramente, precisa se provar. Ele precisa se provar porque, cara, o Palmeiras faz muito tempo que não vence o Botafogo. O Palmeiras é um freguesão ultimamente do Botafogo.
Sinceramente, o Palmeiras ganhou lá aquele jogo de 4-3 em 2023, onde o Endrick salvou nossa vida, né? O Endrick realmente fez um grande jogo e, cara, foi isso basicamente, né? Porque depois o Botafogo eliminou a gente dentro do Allianz Parque na Libertadores e arrancou o título brasileiro também do Palmeiras dentro do Allianz Parque, entendeu? Então, num jogo que era só pro Palmeiras empatar, ele tomou uma pancada do Botafogo de 3-1 dentro de casa. Então, assim, o Palmeiras precisa se provar. Ele perdeu o jogo no Allianz Parque em 23 também. Então, se você pegar primeiro turno do Brasileiro de 23, depois o segundo turno de 24, de 23 também, né? Aí os 2 jogos da Libertadores de 24, mais o Brasileiro de 24. Cara, em 24 foram 3 derrotas e 1 empate em 4 jogos, né? Em 2023, o Palmeiras também perdeu no Allianz Parque, que conseguiu aquela virada heróica ali. E aquele foi o único jogo desse Botafogo da SAF, esse Botafogo aí do Textor e tal. Aquele foi o jogo que o Palmeiras prevaleceu. E ainda assim, prevaleceu suando sangue, né? A gente tomou uma pancada no primeiro tempo, lá de 3-0, que o Endrick salvou nossa vida. Realmente, o Endrick foi o cara daquele jogo, né? Mas, na realidade, o Palmeiras ele não vem se dando bem contra o Botafogo e esse ano já enfrentou o Botafogo no Allianz Parque, não venceu, terminou 0-0 e tal, né? E o Palmeiras, ele inclusive por pouco não perdeu o jogo, o Botafogo foi melhor, teve uns contra-ataques lá e tal, enfim. Eu acredito que vai ser uma grande oitavas de final. Sinceramente, eu não espero um jogo bonito, tá? Não espero, porque o Botafogo, não acredito que tanto o Botafogo quanto o Palmeiras vão ficar se jogando em cima do outro. Eu acho que vai ser um jogo estudado, eu acho que é mais provável de ser um jogo até meio... Um jogo não com muitas chances, porque vai ser um jogo tenso, vai ser um clássico ali brasileiro, né? Vai ser um confronto brasileiro no Mundial, então eu não acho que os 2 times vão se expor muito, até porque é um jogo único, não tem jogo de volta, entendeu? Quem sai às vezes na frente do placar já tá com meio caminho andado pra vencer o jogo, porque é jogo único, cara. Ainda quando você faz um jogo de ida e volta de Libertadores, vai jogar um segundo jogo em casa, né? Esse tipo de coisa é diferente. Agora, quando você joga um jogo único, é outra história, né? Então, eu acho que vai ser um jogo, assim, disputado. Eu espero que seja um jogo, acredito, né, que vai ser um jogo disputado, um jogo brigado, mas não acredito que vai ser um jogo, assim, de futebol jogado. Até pelo fato de que o Palmeiras não tá jogando um grande futebol. O Palmeiras tá devendo muito futebol, né, sinceramente, ao meu ver. Então, assim, não acredito que vai ser um grande jogo, assim, de encher os olhos. Eu acho que vai ser aquele jogo brigado, aquele jogo meio Libertadores, assim, sabe? E vai ser isso, e a gente tem que torcer muito pro Palmeiras realmente conseguir se superar, pelo menos vencer o jogo, mesmo que faça um jogo que não seja muito bom, que consiga se classificar. Eu acho que o que importa é isso, né? E sinceramente, cara, eu acho que, assim, quem for eliminado desse jogo vai sentir muito. Eu acho que voltar para casa sendo eliminado por um brasileiro vai doer muito, até porque o time que for eliminado vai ficar escutando um tempão aqui no Brasil depois, porque todos nós vamos voltar pro Brasil, todo mundo que tá lá nos Estados Unidos vai voltar, então vai ser uma coisa que vai ser lembrada aqui, né? Então, assim, Palmeiras e Botafogo de novo nesse sábado, né? O Palmeiras conseguiu escapar do PSG, né? Por pouco o Abel não jogou o Palmeiras pro PSG com a escalação assustadora, bizonha que ele fez, né? Mas o Palmeiras conseguiu se classificar em primeiro, lá com o saldo de gols, e aí vai pegar o Botafogo, tá com o chaveamento até um pouco mais tranquilo, porque o Bayern de Munique foi pro outro lado também. E agora é isso, cara, Palmeiras e Botafogo, um clássico, um jogo duro. Eu falei já em outros vídeos aqui, e falei até na outra rede, né? Se você não seguiu lá, eu peço que você siga lá. Falei lá que independente se fosse qualquer um dos dois, tanto o PSG quanto o Botafogo, eu falei que seria jogo duro. Eu disse que independente de quem se classificar, seria um confronto duro. Eu falei isso porque os 2 times são bons, e eu até cheguei a dizer que o Palmeiras teria mais condições de surpreender um possível confronto contra o PSG, ele teria mais condições de surpreender o PSG até do que o próprio Botafogo, porque o PSG não conhece o Abel,
não conhece o Palmeiras, não conhece os jogadores do Palmeiras, não sabe nem como o Palmeiras joga, entendeu? Então é mais fácil você surpreender esse time quando ele não te conhece. Agora, o Botafogo é um adversário aqui do Brasil, os caras conhecem o Abel, conhecem os jogadores do Palmeiras, se enfrentam toda hora, então os caras já sabem como o Palmeiras joga, é mais fácil, entendeu? Até de você conseguir prevalecer, né? Mais fácil de você conseguir anular às vezes o Palmeiras, né? Mas enfim, agora a gente tem que esperar sábado para ver como vai ser esse jogo. Vou torcer muito que o Palmeiras, por favor, cara, faça um grande jogo, que o Palmeiras consiga ganhar um jogo grande que faz tempo que não ganha, né? Perdeu de Flamengo, perdeu de Cruzeiro, perdeu final pro Corinthians, sabe? Perdeu no ano passado para Flamengo, para Botafogo no Brasileiro e na Libertadores. Então, assim, faz tempo que o Palmeiras não ganha um jogo decisivo de verdade, um jogo grande, grandão, entendeu? Então, esse é o jogo grandão, é a hora de verdade desses caras realmente fazer o que eles têm que fazer, beleza? Eu peço que você se inscreva no canal, deixa o seu like, beleza? Comenta o que você acha desse Palmeiras e Botafogo. Até o próximo vídeo e avante palestra!